Atenção! Antes de começarmos o episódio de hoje, é importante eu deixar um aviso de conteúdo para vocês. A história é fictícia e eu vou contá-la porque ela é uma história de terror, porém, ela possui temas sensíveis, incluindo abuso físico, emocional e sexual, além de analogias à pedofilia. Esses assuntos podem ser perturbadores ou desencadeantes para algumas pessoas, então eu acho de extrema importância vir avisá-los a vocês. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo ou está em um momento vulnerável, eu recomendo que você pule este episódio ou ouça com muita cautela. Cuide-se e fique à vontade para fazer o que for melhor para a sua saúde mental. Então, caso você pule esse episódio, tem mais vários para você ouvir aqui no podcast. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde hoje vamos juntos explorar histórias aterrorizantes, lendas urbanas e os mais assustadores relatos da internet no nosso quadro Papo Assombrado. Bom, gente, no episódio de hoje eu vou ler uma da comunidade No Sleep do Reddit. É uma história muito boa, mas como eu comentei no começo do episódio, ela tem alguns assuntos mais fortes, então tem sobre abuso sexual, algumas analogias à pedofilia, porque tem crianças, né, então algumas partes da história o personagem principal é uma criança, então é bom vocês se prepararem caso realmente você tenha sensibilidade com esse tipo de assunto. Por favor, pule esse episódio, realmente. Mas, fora isso, é uma história interessante de terror e realmente deixa você muito tenso, muito nervoso. Então eu acho legal de contar, mas eu não acho legal esses assuntos, obviamente, pelo amor de Deus. Mas enfim, a história é Third Parent, foi contada pelo usuário Elias Witherell, acho que é assim que se fala o nome dele, que seria basicamente um terceiro pai, né, alguma coisa assim. Porém, ela é mais conhecida como Tommy Teff. É assim que todo mundo conhece essa história. Ela, inclusive, vai virar filme neste ano. Tá previsto para sair em 31 de outubro desse ano, 2025. Então, quando for saindo o trailer, tipo de coisa, eu vou postando pra vocês lá no Instagram. Mas ainda, por enquanto, não tem nada. Enfim, gente. Antes de começarmos, já vou lembrar vocês. Segue a gente lá no Instagram, @papocriminal. No TikTok, @papo.criminal. E também dá uma olhadinha lá no Apoia-se, apoia.se, e veja qual a melhor opção para o seu bolso. E se não for possível, tudo bem. Já seguindo a gente já ajuda muito. Inclusive, não esquece de seguir na plataforma que você escuta, para os episódios sempre aparecerem para você, os episódios novos, né? Então, se você escuta aqui no Spotify, se você escuta na Apple, no YouTube, tanto faz. Mas vê aí se você tem a opção de seguir, se tem a opção de deixar o sininho ligado para te avisar quando tiver episódios novos. Já fica aí ligadão. E é isso, gente. Bora começar a história de hoje. Para começar, eu quero primeiro comentar com vocês que essa história é dividida em capítulos. Então, para ficar bem certinho, quando começa, quando termina um capítulo, eu vou falar o nome do capítulo, ler a história, dar um tempo, falar o nome do capítulo, ler a história em si em diante. Porque essa história é dividida em 4 partes. Então, eu não quero que ninguém fique confuso, porque tem algumas partes que é narrada por um personagem, outras partes são por outro personagem, então eu quero ter certeza que todo mundo tá entendendo direitinho. Então vamos lá? Capítulo 1. O novo membro da família. Meu nome é Matt, e minha infância não foi normal, em nenhum sentido. Algo aconteceu com a minha família que é quase impossível de se entender, mas eu vou dar meu melhor para explicar aqueles 5 anos. 5 anos da minha vida que foram de puro horror.
5 anos que passamos com muito medo. 5 anos que nunca vamos recuperar. Meu pai, o Spence, não era um homem muito forte, nem fisicamente, nem mentalmente. Era o tipo de pai que deixa a mãe falar por ambos. Bem, não era um pau mandado, mas geralmente estava contente de ir com a correnteza ao invés de alterá-la. Trabalhava duro e dedicava seu tempo livre a nós, sua família. Fazia questão de que tivéssemos tudo o que precisássemos, sua confiança suave sempre sendo a base da nossa família. Minha mãe, Megan, era a cabeça da casa. Era extrovertida, independente e extremamente fiel a todos. Ela amava o jeito quieto do meu pai e mesmo quando eu era bem novo, podia ver a química que rolava entre os dois. A minha irmãzinha, a Stephanie, era 1 ano mais nova que eu. Ela se espelhava em mim e meu pai. Sempre dizia que era minha responsabilidade cuidar dela. Tentávamos nos dar da melhor forma possível e mesmo que eu dificultasse o lado dela por ser seu irmão, eu a amava. Nós morávamos em um bairro de classe média, uma família de comercial de margarina. Meu pai trabalhava em um emprego respeitável das 8 às 5, enquanto a minha mãe dava aulas particulares de yoga. Era uma vida boa, organizada e estruturada. Tudo era discutido, considerado e feito pela família. Era realmente um ótimo lar para se crescer. Mas tudo isso antes dele aparecer. Isso era o antes do novo membro da família. Em julho de 1989, eu estava sentado na mesa esperando meu pai terminar a comida. Era a vez dele cozinhar e meu estômago estava roncando pelo seu frango com alecrim. Minha irmã Stephanie estava deitada de barriga para baixo no chão da sala colorindo. Seus cabelos loiros caíam em cachos sobre seus ombros quando olhou para mim sorrindo. Ela mostrou o desenho que estava fazendo e eu só acenei com a cabeça sem me impressionar. Fez uma cara de desprezo e continuou o seu desenho. Minha mãe entrou na cozinha, tirando o cabelo do seu rosto limpo. Tinha acabado de sair do banho. Todos já foram? Meu pai perguntou enquanto olhava o forno. Minha mãe assentiu. Sim, Spence, a casa é nossa de novo. É tão melhor dar as aulas de yoga no porão, muito mais fresco. Estou feliz que conseguimos terminar de construir o porão no inverno. Meus alunos também estão bastante contentes. Está fazendo um dia muito quente lá fora. Mãe, você pode, por favor, se sentar para a gente comer? Implorei já sentando no lugar na mesa. Minha mãe se virou para mim e riu. Matt, o menino de 6 anos de idade mais faminto do Mississippi. Por que você não pede para o seu pai se apressar? Ele que está cozinhando. Encostei a testa na mesa. Pai, eu vou morrer. Stephanie olhou para mim lá da sala. Matt, não seja louco. Você que é louca, resmunguei sem olhar para ela. Não, não, ela falou mostrando a língua para mim. Tá bom, meu pai disse se virando do forno. Nas mãos segurava uma forma fumegante de frango. Venha para a mesa, Steph, a comida está pronta. Falei para minha irmã. A visão da carne suculenta estava fazendo minha boca salivar. Enquanto ela se levantava e minha mãe ia se sentando ao meu lado, todos nós congelamos quando alguém bateu na porta. Minha mãe e meu pai trocaram olhares confusos. Meu pai colocou o frango na mesa e nos falou para esperarmos um minutinho. Gemendo, observei meu pai ir até a porta. Ele espiou pelo olho mágico e percebi que ele estava visivelmente tenso, seu corpo inteiro como uma estátua de mármore. Quem é Spence? Minha mãe perguntou. Meu pai se virou para nossa direção, pálido como um fantasma. Seus olhos estavam arregalados e eu podia ver o medo em suas pupilas dilatadas. Ele lambeu os lábios e olhou para Stephanie. Spence! Minha mãe o pressionou, seu rosto se contorcendo de preocupação. Não, isso não pode ser. Não de novo. Ouvi meu pai sussurrar olhando para o nada. A porta chacoalhou com outras séries de batidas que ecoaram pela casa. Minha mãe se levantou, sua voz trêmula pelo medo contagioso. Quem é Spence e o que está acontecendo? Eu sinto muito.
Meu pai murmurou, segurando o estômago, o rosto branco como uma folha de papel. Eu tenho que deixá-lo entrar. Antes que qualquer um de nós pudesse falar qualquer coisa, ele se virou e abriu a porta. A luz do sol me cegou momentaneamente e espremi os olhos para ver quem era o visitante não anunciado. Oi, eu sou o Tommy Teff. É ótimo revê-lo, Spence. Observei meu pai recuando lentamente para longe da porta. Um homem entrou na casa e fechou a porta. Minha mente jovem tentava ver algum sentido no que estava vendo, mas, mesmo sendo pequeno, eu sabia que tinha algo errado com aquele visitante. Ele tinha mais ou menos 1,80 de altura, cabelos loiros raspados no estilo militar, vestia bermudas caqui e uma camiseta branca que dizia Oi, com uma letra vermelha cartoonizada. Mas não foi isso que me chamou a atenção, era a sua pele que me chamou mesmo. Ela era completamente desprovida de poros, perfeitamente lisa, textura cremosa que quase parecia um plástico flexível. Seu rosto era de um tom rosa bebê, sua boca com um corte alegre de bochecha a bochecha que revelava uma tira branca de dentes, mas não eram dentes. Era uma coluna lisa sem divisões, como se estivesse usando um protetor bucal. O nariz era apenas uma leve protuberância no centro do rosto, como de uma boneca, sem narinas. E seus olhos... seus olhos. Eles eram piscinas gêmeas de um azul brilhante, reluzindo em seu rosto estranhamente sem imperfeições. Eram arregalados como se estivessem em estado permanente de surpresa e se movimentavam rapidamente enquanto olhava o lugar. Movimentos bruscos mesmos. Seu sorriso se alargou e levantou a mão perfeita para nós que estávamos sentados à mesa. Oi, sou o Tommy Teff. É bom conhecer vocês. Percebi que ele não tinha unhas ou defeitos na pele. Sem rugas ou hematomas. Nada. Era como se fosse um boneco vivo, em tamanho humano, e que falava. Spence. Minha mãe resmungou, o reconhecimento daquele ser brotando em seus olhos. Vai ficar tudo bem, Megan. Meu pai falou, sua voz tremendo. Vamos ser educados com o nosso convidado, ok? O homem, o Tommy, virou a cabeça na direção do meu pai. Meu pai deu um passo para trás, levantando as mãos. Quero dizer, nosso novo amigo. O sorriso congelado nunca saiu do rosto moldado de Tommy. Não havia humor em sua risada estranha. Parecia mais que estava pigarreando ou imitando muito mal um cacarejar. Era pronunciado demais, cada sílaba bem destacada. Meu pai forçou um sorriso. Quero dizer... Ele olhou desesperadamente para minha mãe, que não ofereceu nenhuma ajuda. O corpo dela totalmente congelado pelo medo. Quero dizer... Conheçam seu novo pai, crianças. Stephanie, que estava perto da nossa mãe, franziu a testa. Ele não é o nosso pai. Você é. E por que ele é tão estranho? Stephanie! Minha mãe quase gritou, agarrando os ombros de minha irmã. Tommy riu, andou e se agachou na frente de Stephanie. Não é legal fazer piada com as pessoas que são diferentes, não é mesmo? Stephanie olhou para os pés e corou. Tommy bagunçou o cabelo dela. Tudo bem, anime-se, menina. Nós vamos nos dar muito bem. Vou ajudar seus pais a te criar. É um grande trabalho ser uma mamãe e um papai. Às vezes, eles precisam de ajuda. Tommy se virou para os meus pais, aquele sorriso plástico se alongando em seu rosto. Eu ajudei as mamães e os papais deles a criá-los. Não é mesmo, Spence e Megan? Megan, a minha mãe, puxou Stephanie para longe dele, enquanto meu pai sentia com a cabeça nervosamente. Isso é verdade, crianças. Ele ajudou. Tommy sorriu e se virou para mim. Eu ainda estava sentado na mesa, observando aquela cena bizarra. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo e nem sabia quem era aquele homem estranho e o que ele queria com a gente. O que ele falava não fazia sentido, mas
Meus pais pareciam conhecê-lo, então deixei minhas especulações para mim mesma. E você deve ser um Matt, Tom me falou andando em minha direção. Eu não olhei para ele, forçando meus olhos a encarar meu prato vazio. De repente, eu já não sentia mais fome. Eu podia sentir um homem esquisito ao meu lado, sua presença sobre minha cabeça. Lambi os lábios e senti meu coração acelerar. Eu não gostava deste intruso. Algo nele parecia ser muito perigoso. Tommy foi para trás de mim, dando risadinhas. Suas mãos sobre os meus ombros magros. Ah, parece que temos um tímido aqui. Tudo bem, eu vou ajudá-lo com isso. Falou para os meus pais, seus dedos cravando em minha pele. Eu me encolhi, mas não soltei um pio. Não toque nele. Minha mãe sibilou, olhos arregalados. Tommy olhou para ela, com a boca esticada. Meu pai estendeu as mãos, alarmado. Não seja tão grosseira, Megan. Tommy continuou a olhar para minha mãe, que abaixou o olhar nervosamente. Você vai ficar para o jantar? Stephanie perguntou de repente, quebrando o silêncio. O estranho homem boneco soltou meus ombros, uma de suas mãos escorregando pela minha bochecha e depois pelos cabelos. Ah, sim, eu vou ficar aqui por um bom tempo. E foi assim que Tom e Tef entrou em nossas vidas. Aos 6 anos, eu não sabia nada além do que questionar seriamente o que estava acontecendo. Mesmo que meus pais tivessem agido instavelmente quando ele chegou, suas garantias constantes que ele era um amigo afastou qualquer dúvida persistente que eu tinha. Quando os dias foram se transformando em semanas, comecei a me acostumar com a presença de Tommy em nossa casa. Meu medo inicial lentamente retrocedeu a apenas uma cautela. Logo, eu aprendi que Tommy não gostava de companhia. Sempre que minha mãe tinha que dar aulas de yoga, Tommy me puxava para um canto e cochichava algo. Eu observava em silêncio. Então eu vi o rosto de mamãe ficar pálido e depois assentia com a cabeça, cochichando de volta outra coisa. Então o Tommy se virava, com aquele sorriso emplastado no seu rosto, subia as escadas e ficava lá em cima até a aula acabar. Meus pais falaram para mim e para Stephanie que não podíamos contar sobre Tommy para os nossos amigos. Fora de casa, o Tommy não fazia parte de nossas vidas. Eu não sei o porquê, mas nós dois obedecemos essa ordem. Outra coisa que eu notei era que Tommy nunca comia. Ele se sentava na mesa com a gente, mas ele nunca realmente participava da refeição. Stephanie uma vez perguntou para ele se ele sentia fome. Tommy apenas sorriu e silenciosamente acariciou seus cabelos. De noite, ele reunia toda a família na sala de estar e nos dava uma pequena lição de como ser uma boa pessoa. Nossos pais nunca falavam durante essas conversas, só se sentavam lá, assentindo com a cabeça. Tommy nos falava para não fazermos piada com os outros, para amar nossos amigos e inimigos e sempre ajudar aqueles que precisam. Falou que era por isso que estava com a gente, para ajudar nossos pais a nos criar, que poderíamos conversar com eles se tivéssemos algum problema na escola ou se não soubéssemos como lidar com certa situação. Foi assim por um mês, mas foi aí que minha mãe surtou. Em agosto de 1989, meu pai tinha acabado de chegar do trabalho e eu estava sentado na mesa da cozinha fazendo minhas tarefas escolares. Minha mãe estava fazendo a janta e Stephanie estava praticando a dança que faria uma apresentação no colégio. Ela ia ser uma bailarina e tinha 3 semanas para aprender algumas piruetas simples e outros tipos de rodopios. Ela estava praticando severamente nos últimos dias, mas não conseguia acertar. Era novinha demais e o seu nervosismo estava fazendo-a errar. Foi aí que Tommy decidiu ajudar. Ele estava sentado no sofá assistindo-a praticar quando levantou de repente e foi atrás da minha irmã, colocando as mãos delicadamente em seus ombros. Deixe-me ajudá-la, querida, murmurou sua voz, carregando uma nota de felicidade. Minha mãe virou-se do fogão para olhar para a sala e pude perceber que ela estava visivelmente tensa. Ela não gostava que Tommy nos tocasse. Apertou a colher de pau que estava segurando até que seus dedos ficassem brancos, observando enquanto Tommy se agachava e cobria o corpo de Stephanie com o dele.
Ele pegou os braços dela e posicionou gentilmente na cintura de Stephanie, pressionando seu corpo suavemente contra o da minha irmã. Tommy, deixa ela aprender sozinha, minha mãe disse, sua voz tremendo. Tommy nem sequer olhou para ela, só continuou a guiar minha irmã. Pude ouvir meu pai descendo as escadas. Tinha acabado de trocar as roupas depois de um dia cheio de trabalho. Tommy estava ajudando minha irmã e pela primeira vez ela conseguiu fazer a pirueta. Seus pezinhos girando enquanto acompanhava o movimento perfeito do círculo. Tommy bateu palmas, depois se curvou e deu um beijo na bochecha de Stephanie. Boa menina! Não faça isso! Minha mãe guinchou, derrubando a colher no chão. Seu rosto completamente desprovido de sangue. Eu dei um pulo assim da cadeira e engolia seco. Eu não entendi por que minha mãe estava tão brava, ele só estava tentando ajudar. Eu também sabia que, bem lá dentro do meu ser, era uma má ideia gritar com um novo membro da família. Esse era o meu instinto infantil, um aviso gentil que ficava sempre na boca do meu estômago. Tommy se levantou. Meu pai estava no pé da escada, congelado, sem saber o que fazer. Megan, o que houve? Perguntou. Os olhos da minha mãe não saíram de Tommy. Spencer, eu não aguento mais. Não posso continuar fingindo que isso está certo. Nós sabemos o que é esse monstro. Nós sabemos o que ele fez com nossa cidade anos atrás. Eu quero fora dessa casa. Os olhos do meu pai quase saltaram da cara, um pânico em sua expressão. Megan, ele lambeu os lábios, olhando para nós e para ela. Para nós e para ela. Não seja grosseira. Tommy tem nos ajudado muito. Minha mãe rangeu os dentes. Para de fingir que o que você quer ele aqui. Eu não posso assistir isso acontecer. Eu quero ele fora daqui. Vagarosamente, Tommy andou até a cozinha e parou na frente da minha mãe. Ficou olhando para ela. Seus olhos azuis perfeitos brilhando como duas luas de cristal. Sua voz era como seda congelada. Megan, você poderia vir até o porão comigo? Preciso dar uma palavrinha com você. Minha mãe deu um passo para trás. Fique longe de mim. Fique longe da minha família. Você não é mais bem-vindo aqui. Ela olhou desesperadamente para meu pai. Spence, faça alguma coisa. Meu pai levantou as mãos, como quem disse que não podia fazer nada. Eu podia perceber que estava aterrorizado. Stephanie estava observando da sala, lábios tremendo, olhos cheios d'água. Eu senti uma vontade absurda de confortá-la, mas era como se estivesse colado na minha cadeira. Vamos lá, Megan. Só uma palavrinha. Vai se fuder. Minha mãe quase cuspiu essas palavras. Eu perdi o ar. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar um palavrão e isso realmente me deixou cheio de medo. De repente, o Tommy segurou minha mãe pela nuca, o sorriso nunca saindo de seu rosto, e puxou em direção ao portão do porão. Spence, faça-o parar, me ajude! Minha mãe gritou, tentando tirar a mão de Tommy da sua nuca, mas sem sucesso. Tommy lançou o olhar para meu pai, que o deixou congelado. Eu sinto muito, Megan. Nós temos que fazer o que ele manda. Quase chorou. Stephanie chorava muito agora, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Me senti enjoado enquanto eu olhava Tommy abrir a porta e arrastar minha mãe para a escuridão do porão. A porta se fechou com um estrondo. Tudo ficou silencioso por alguns minutos, até que os gritos começaram. Nunca tinha ouvido minha mãe gritar antes, e aquele som me deixou em pedaços. Meu pai correu para a cozinha e me colocou debaixo de um de seus braços e depois Stephanie no outro. Nos guiou para o segundo andar até seu quarto e nos colocou em sua cama. Ficamos lá, sentados por horas. Nenhum de nós proferiu uma palavra. Minha mãe continuava a gritar. Finalmente, muito depois que o sol se pôs, nós ouvimos a porta do porão abrir. Hoje a mamãe vai dormir no porão, Tommy gritou. Em março de 1991, 2 anos já haviam se passado. Depois daquela noite, minha mãe nunca mais resistiu ou contrariou Tommy. Quando ela saiu do porão na manhã seguinte ao evento, eu esperava vê-la coberta de roxos, hematomas e sangue. Mas
Não havia nenhum machucado visível. Eu era novo demais para entender o que havia acontecido e o porquê minha mãe agora andava mancando. E continuou andando assim até o final de sua vida. Ela não falou com meu pai por um mês, e mesmo depois disso, só falava o necessário. Notei que meu pai chorou muito durante aqueles 2 anos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com minha família, mas eu continuei com a minha boca fechada e obedecendo às regras. Ouça o Tommy, não fale sobre o Tommy com os outros. As coisas ficaram calmas durante esses 2 anos. Tommy continuou a nos dar as lições de vida e a ser um morador da nossa casa. Ninguém, a não ser os membros da nossa família, sabiam que ele estava conosco. Era o nosso segredo, a estrela negra que pairava sobre nossas cabeças. Aprendi a sorrir na presença de Tommy, assim como minha irmã. Se ele pensava que estávamos felizes, ficava mais relaxado. Mas, naquela noite, minha mãe o desafiou. Isso mudou algo. A cada 2 ou 3 meses, Tommy se certificava sua autoridade sobre meus pais. Ele os testava, medindo os limites da paciência e nervos deles. A maioria das vezes, meu pai e minha mãe se curvavam humildemente a cada joguinho que ele jogava. Na maioria das vezes, ele fazia eu dizer algo para Stephanie ou para mim. Algo que sempre me deixava desconfortável. Às vezes nos fazia sentar em seu colo e acariciava nossos cabelos. Às vezes cantava músicas estranhas sobre amor para minha irmã. Às vezes fazia com que tomássemos banho juntos enquanto ele assistia. Eu sempre tentava manter minha cara de coragem nesses momentos. Stephanie ainda era bem nova, então não se incomodava quanto eu. Era desconfortável e eu sempre olhava para os meus pais procurando apoio. Mas, com os rostos pálidos, eles só assentiam com a cabeça silenciosamente, enquanto nós continuávamos a fazer qualquer atividade que eles estivessem mandando. Foi no começo de 1991 quando o próximo desastre aconteceu com nossa família. Tommy passou dos limites de novo. Eu esfreguei meus olhos sonolentos enquanto olhava meu relógio, em formato de carro de corrida na parede. Os ponteiros brilhavam no escuro, marcavam 2 da manhã. Eu pude ouvir algo no corredor perto do meu quarto. Parecia alguém chorando. Onde será que Tommy estava? Olhei para todos os cantos escuros do meu quarto para ter certeza que ele não estava lá, me observando dormir. Quando eu tive certeza que não estava, empurrei as cobertas para o lado e pisei suavemente no chão. Saí de fininho do meu quarto e olhei para o breu do corredor. Pude ver uma sombra sentada no chão, perto da porta fechada do quarto da minha irmã. Era uma pessoa. Deixei meus olhos se acostumarem e percebi que era meu pai. Com as mãos sobre o rosto, ele estava soluçando, costas contra a parede. Pai? Eu sussurrei. Meu pai olhou para mim e imediatamente fez gestos com a mão, dizendo para eu voltar para meu quarto. Eu só fiquei ali parado. O rosto do meu pai era uma mistura de sangue e hematomas. Vá para a cama, Matt, por favor. Ele resmungou. Eu dei um passo hesitante no corredor. Pai, o que aconteceu com seu rosto? O que está acontecendo? Foi o Tommy? Os olhos dele se arregalaram e ele colocou o dedo sobre a boca enquanto fazia shh. Não, claro que não. Não diga coisas desse tipo. Tommy é um... Ele está ajudando a nossa família a ser melhor. Cheguei mais perto, mas congelei enquanto passava a porta do quarto de Stephanie. Eu podia ouvir um choro abafado. Eu podia ouvir o medo. Pai, eu sussurrei apontando para a porta. O que há de errado com Steph? Meu pai limpou o sangue do canto da boca, olhos lacrimejando, a angústia se esticando por suas feições. Vem cá, Matt. Engatinhei até os braços esticados do meu pai enquanto ouvi uma batida forte contra a parede no quarto dela. Dei um pulo e meu pai me abraçou contra seu peito. Pude sentir lágrimas quentes contra minha cabeça. Tommy está lá dentro, né? Falei baixinho. Meu pai fungou. Sim, filho. Olhei para o seu rosto ensanguentado. O que você fez, pai? Meu pai tentou sorrir, mas seu rosto não cooperava. Ele queria fazer algo com sua irmã e eu não gostei. Falei não pra ele. Enquanto ele falava, percebi o choro da minha mãe vindo do quarto deles. Ele segurou meu rosto com as mãos em conchas. Nós não podemos dizer não para o Tommy, tá bom? Lembre-se disso. Minha irmã deu um grito dentro do quarto.
um berro agudo e estridente que arrepiou minha alma, e eu apertei o braço do meu pai. Por que ele tá aqui? Eu sussurrei. Por que ele não vai embora? Ficou um silêncio por algum tempo e depois aproximou a boca do meu ouvido. Ouça bem, Matt, isso é muito importante. Quando você crescer, não tenha filhos. Ele segue as pessoas que têm filhos. Ele rangeu os dentes, mas lágrimas pingando de seus olhos. Não sabemos quem ele é ou por que faz isso. Apareceu na nossa cidade quando éramos crianças, assim como você e Steph. Sua mãe e eu morávamos a 2 casas de distância. Tommy infestou o nosso bairro. Eu não sei como. Ele estava em todo lugar, sempre. Ele estava na minha casa, mas também na casa do outro lado da rua e também na casa da sua mãe, ao mesmo tempo. Não sei o que ele quer, qual o seu propósito. Simplesmente apareceu um dia. Apareceu e não foi mais embora. Deus sabe que meu pai tentou fazê-lo ir. Foi assim que vovô morreu? Perguntei. Eu nunca conheci meu avô. Eu sabia que ele havia falecido vários anos antes do meu nascimento, e apenas isso. Meu pai fez que sim com a cabeça. Sim, Matt. Tommy teve que dar uma lição nele. Teve que dar uma lição para todo o bairro. E depois disso, por que você não simplesmente mata ele? Sussurrei ainda mais baixo. Ele continuou com os lábios perto do meu ouvido, sua voz um sussurro quase inaudível. Nós tentamos. Tentamos de tudo. Queimamos ele, atiramos nele, cortamos em pedaços, mas nada funcionou. Ele sempre voltava, batendo em nossas portas. E alguém tinha que pagar. Se nós não seguíamos as regras, alguém iria pagar. Tommy era o nosso segredo, nosso monstro invisível escondido do mundo externo. Mortes foram encobertas, abusos e hematomas escondidos debaixo do tapete, porque sabíamos, se alguém falasse uma palavra, Tommy faria o pior para que quem o desafiasse. Digeri tudo aquilo da melhor forma que um menino de 8 anos conseguiria, e a única coisa que eu conseguia pensar era: quando ele vai embora? Meu pai beijou o topo de minha cabeça. Agora só faltam 3 anos. A porta do quarto abriu repentinamente e meu pai pulou, empurrando-me para longe do seu abraço. Tommy estava parado na escuridão, seu rosto totalmente calmo, exceto sua respiração ofegante. Seu rosto de plástico me deu muito medo, seus olhos azuis brilhando na escuridão. Tommy apontou para o quarto de Stephanie e disse: Essa aí vai dormir, feito pedra, hoje à noite. Setembro de 1993. Tínhamos mais um ano pela frente. Eu quase podia ver o desespero dos meus pais crescendo a cada dia, implorando para que o calendário virasse suas páginas mais rapidamente. Estávamos quase no fim do pesadelo. Pensei com frequência naquilo que meu pai havia me dito no corredor. Pensei em tudo que ele deve ter passado quando era criança, tudo que ele sentiu. Fiquei imaginando a que ponto havia chegado para Tommy ter que assassinar meu avô. Percebi que apesar de todas as coisas terríveis que estavam acontecendo conosco, era a submissão do meu pai que nos mantinha vivo. Seu silêncio agonizante mantinha a raiva de Tommy ancorada. Olhando agora, mal posso imaginar a tortura mental que ele teve que aguentar naqueles 5 anos. Stephanie não falava muito depois daquela noite em março. Presenciei sua personalidade carismática mudar repentinamente. Logo, se transformou em uma criança silenciosa que não sorria mais. Não acho que ela tenha entendido o que aconteceu naquela noite, mas provavelmente, enquanto crescia, sua mente foi construindo uma parede em volta daquela memória. Meus pais pareciam estar muito mais tolerantes naquele último ano. Faziam questão de participar com entusiasmo das lições noturnas de Tommy. E minha mãe tentava desesperadamente que eu e Stephanie crescêssemos de forma que fizessem Tommy feliz. Mas não consegui sair ileso. Tommy fez questão de deixar uma marca em cada membro de nossa família. Eu estava no quarto com a porta fechada. Era quase hora da janta e todos estavam no andar de baixo. Pude ouvir Tommy rindo na sala de estar. Olhei para a revista que um dos meus colegas tinha me emprestado. Era uma Playboy. Nós tínhamos olhado as páginas na escola, rindo e cochichando sobre as mulheres nuas que estavam nas fotos. Eu nunca havia visto nada desse tipo. Foi meu primeiro contato com aquele mundo. Fazia meu coração acelerar e eu gostava da sensação estranha, porém prazerosa,
que pulsava dentro de mim. Perguntei para meu amigo se eu podia pegar a minha revista emprestada e ele deixou. Me arrumei na cama e fiquei olhando as fotos. Não consegui acreditar que alguma daquelas mulheres deixavam pessoas tirarem fotos delas daquele jeito. Senti uma fisgada na minha virilha e virei para outra página. Meu coração estava acelerando e sentia calor, minhas bochechas coradas. Estava na última página quando ouvi um barulho vindo da porta. O que você tem aí, Matt? Levantei minha cabeça rapidamente, dando um pulo, a revista caindo no chão. Tom estava me observando perto da porta. Eu não havia ouvido ele abrindo. Nada, murmurei, pegando o Playboy do chão e coloquei debaixo do travesseiro. Tommy andou em minha direção. Não ouvi você entrando, murmurei de novo, corando. Tommy colocou a mão debaixo do meu travesseiro e pegou a revista. Não é legal mentir, já falei isso. Por que você está mentindo pra mim, Matt? Engoli seco, meu coração se debatendo contra a minha caixa torácica. Desculpa, eu tô... Olhei para o lado miseravelmente, enquanto Tommy olhava as páginas. Olhou para mim. Você gosta disso? Sabia que não podia mentir para ele de novo, então eu assenti com a cabeça e meu rosto vermelho enquanto eu olhava o chão. Tommy sorriu e se sentou na cama do meu lado, colocando uma de suas mãos nas minhas coxas. Essas fotos te fazem se sentir bem? Eu não olhei para ele, mas fiz que sim com a cabeça. De repente, o Tom escorregou a mão até a minha virilha e apertou gentilmente. Faz o seu pênis se sentir bem, Matt? Dei um pulo, seu toque tinha me assustado. Ele recolheu a mão e riu. Sua tira de não dentes estava brilhando. Tommy colocou a revista de lado e fechou as mãos em concha em volta do meu rosto. Você sabe se masturbar, Matt? Seu pai já te ensinou como é? Minha respiração estava curta e ofegante, suas mãos lisas e geladas contra o meu rosto. Eu não fazia ideia sobre o que ele estava falando. Eu não sabia qual resposta ele gostaria de ouvir, então eu apenas fiquei o encarando. Tommy suspirou. Provavelmente seja melhor que ele não tenha ensinado. É uma conversa muito delicada. E sinto que é melhor que eu a tenha com você, não ele. Quantos anos você tem agora? 10? Assenti congelado no mesmo lugar. Vagarosamente, Tommy colocou a mão de novo na minha virilha. Quer que eu te ensine e te mostre como é? Me contorci a seu toque. Não, obrigada. Tommy sorriu gentilmente. É normal ficar com medo. Crescer é assustador. Você será um homem lindo. Ele acariciou minha bochecha com a outra mão, a outra ainda lá. Você já deu o seu primeiro beijo? Tommy, por favor, resmunguei, sentindo as lágrimas se acumulando nos meus olhos. Tommy me forçou a deitar na cama e agora eu estava olhando para ele, de baixo para cima, enquanto ele segurava meu rosto. Você não precisa ter medo de crescer. Há várias coisas boas que vão acontecer com você. Imagine só quando você tiver filhos. Eu vou ir na sua casa ajudar a criá-los. Vai ser divertido. Me solte. Sussurrei chorando abertamente agora, sentindo sua respiração em meu rosto. De repente, Tommy se inclinou e me beijou, seus lábios engolindo os meus. Deixei sair um guincho de pânico enquanto sentia sua língua deslizar pela minha boca. O seu apertar ficando cada vez mais forte. A boca dele tinha gosto de frutas podres e carne estragada. Algo nojento que preencheu minhas papilas gustativas. Roçou os lábios um pouco mais dos meus e depois se afastou sorrindo e sussurrando. Não vai ficar duro pra mim? Eu só chorei olhando em choque, pânico transbordando os meus olhos. Tommy sorriu e sussurrou no meu ouvido. Não tem problema. De repente, se sentou na cama, me soltando. Vamos lá, a janta está pronta. Tremendo, eu enxuguei as lágrimas e o deixei me ajudar a levantar da cama. Eu não estava com fome. Já era julho de 1994. Enquanto nos aproximávamos cada vez mais de julho, minha família desenvolveu um silêncio otimista, desesperados pela liberdade que faria tudo isso acabar, para ele ir embora. Minha mãe e meu pai fizeram questão de deixar tudo isso certo,
para que ninguém mais recebesse uma lição. Imploraram para nós que fizéssemos tudo o que ele pedisse até julho, para não acontecer outro acidente. No dia 3 de julho, quando acordamos pela manhã, descobrimos que Tommy Teff tinha ido embora. 5 anos exatos. Mal podíamos acreditar. Ele simplesmente desapareceu da noite para o dia. Checamos a casa toda. Minha mão enxugando as lágrimas de felicidade ao saber que aquele pesadelo finalmente tinha acabado. Depois de conferir todos os cômodos de casa umas 3 vezes, nos reunimos na sala de estar para nos abraçar e comemorar. Tommy tinha ido embora. A sentença tinha terminado. Meu pai pediu férias do trabalho e fomos para a praia por 2 semanas. Durante aquelas 2 semanas, eu ficava na expectativa de acordar e encontrar Tommy ao lado da minha cama, me olhando com aquele sorriso horrível no rosto. Mas isso não aconteceu. Tinha acabado. Meus pais deram o melhor para tentar reconstruir nossa família, preencher as rachaduras que tinham se formado naqueles longos anos. E eu os amo profundamente por isso. Mas alguns monstros não podem ser esquecidos. Não faço ideia do que é o Tommy, o que ele era, da onde ele veio. E eu acho que eu nunca vou saber. Qual era seu propósito? Por que ele fez aquelas coisas terríveis com a gente? Fico me remoendo pensando nisso de novo, até que eu começo a chorar. As memórias são muito doloridas para serem lembradas. Algumas coisas realmente são feitas para serem deixadas mortas no passado. Mas eu não esqueci o que meu pai me falou naquela noite no corredor, quando ficamos sentados do lado de fora do quarto da minha irmã. Tenho 33 anos agora e continuo sendo solteira e sem filhos. Eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar a possibilidade daquele monstro voltar para a minha vida. Eu nunca entendi o porquê meus pais decidiram ter filhos. Ambos tinham enfrentado o Tommy durante suas infâncias. Então por que me ter e ter a Stephanie? Talvez eles não acreditassem que ele voltaria. Mas eu acredito. E eu tô com muito medo. Porque, sabe, ontem a minha irmã deu à luz a gêmeos. Capítulo 2. Alguns de vocês devem ter lido o relato do meu filho, o novo membro da família, sobre o que aconteceu com o monstro Tommy Teff. Depois de ler, depois de chorar por ele, me sentir compelido a escrever isso. Não estou aqui para defender minhas ações. Não estou aqui para dar desculpas. Fiz o que precisava para que minha família sobrevivesse. Eu sabia do que Tommy era capaz, e eu sabia o que teríamos que suportar. Mas eu também sabia que se conseguíssemos passar 5 anos sem irritar o Tommy Teff, sairíamos vivos daquele pesadelo. Como eu sabia disso? Eu já tinha vivido aquilo. Eu já tinha sido exposto a aquela coisa. Era capaz. Eu tinha visto o temperamento do Tommy. Eu tinha visto o que o irritava. Eu já tinha cumprido meus 5 anos. Como eu disse, eu não tô aqui para me defender. O que aconteceu com a minha família é indizível. Mas estamos vivos. Não estou escrevendo isso para que você entenda por que fiz o que fiz. Por que escolhi deixar o Tommy fazer o que fez com minha esposa e meus filhos. Depois que eu vir o meu lado, depois que ler o que eu passei, aí sim você poderá me julgar. Deus sabe o que eu mereço. Tommy chegou à minha rua quando eu tinha 7 anos. Eu era filho único e morava com meus pais em um bairro de classe média. Eu era uma fatia suave do sonho americano, como um pedaço de torta de maçã sob uma camada sufocante de sorvete de baunilha. Nossa rua ficava em um bairro residencial isolado, na extremidade mais distante do nosso amplo empreendimento. Havia 6 casas no total e éramos um grupo unido, tanto os pais quanto os filhos. No verão fazíamos churrascos e no inverno festas de Natal. Era quase como se no nosso quarteirão fosse uma grande família. Todos cuidavam um dos outros, todos eram generosos e atenciosos. Era uma época diferente, quando as pessoas confiavam uma nas outras. Mas a nossa vida perfeita foi destruída quando ele chegou. Jesus, eu nunca vou esquecer isso. Em julho de 1969, eu tinha acabado de ir para a cama. Minha mente de 7 anos explorando minha imaginação, transformando pensamentos em sonhos. A lua era um pedaço quente de amarelo na minha janela, uma extensão das estrelas piscando para mim enquanto eu adormecia. Eu podia ouvir a TV ligada na sala de estar, um lembrete reconfortante de que meus pais ainda estavam acordados e os monstros debaixo da minha cama
ficariam longe esta noite. Foi então que acordei de repente com uma batida na porta da frente lá embaixo. O contraste com o murmúrio reconfortante da TV era tão forte que minha mente entrou em alerta máximo enquanto o barulho ecoava pela casa. Me sentei na cama irritado, agarrado ao Gross, o meu ursinho de pelúcia. Ouvi os passos pesados do meu pai caminhando em direção à porta, provavelmente esperando um vizinho. O rangido familiar da porta da frente foi seguido pelo murmúrio abafado de uma conversa. Eu podia ouvir a voz do meu pai falando, interrompida ocasionalmente por outra voz masculina que eu não reconhecia. Minha mãe entrou na conversa e eu pude ouvir meu pai ficando bravo. Os minutos se passaram enquanto o misterioso visitante noturno continuava a conversar com os meus pais. Deslizei para fora da cama e fui até a porta do meu quarto, colocando a cabeça para fora para ouvir. Eu ainda não conseguia entender as palavras, mas percebi que meu pai estava ficando furioso. Ele começou a gritar e eu ouvi exigir que o visitante saísse da nossa casa ou ele chamaria a polícia. Ficou tudo muito silencioso, tão silencioso que eu consegui ouvir meu coração batendo no peito. Então minha mãe começou a chorar. Era suave, tão suave, mas me assustou. O visitante noturno dizia algo aos meus pais, em voz baixa, e minha mãe continuava a soluçar. Depois de um momento, meu pai disse algo que não conseguia entender. Imediatamente ouvi algo bater na parede lá embaixo com tanta força que as fotos do corredor se espatifaram no chão. Coloquei a mão na boca para abafar um grito, com o coração disparado. O que estava acontecendo? Minha mãe soltou um som lamentável e a ouvi implorando a alguém. Ouviu-se um arrastar de pés e em seguida um outro estrondo forte contra a parede. O intruso dizia algo aos meus pais, sua voz transbordando a autoridade. Esforcei-me para entender as palavras, mas elas me vieram em um emaranhado de ruídos suaves. Depois de mais alguns minutos de medo agonizante, ouvi meu pai me chamar. Meu coração batia forte no peito e mordia o lábio, com as mãos tremendo. Por que ele me queria? O que estava acontecendo? Meu pai chamou novamente com a voz ligeiramente trêmula. Lentamente abri a porta do meu quarto e caminhei até a beira da escada. Percebi que estava segurando Rose, esse meu ursinho de pelúcia. Minhas palmas estavam suadas e eu podia sentir o pelo macio dele ficando úmido. Olhei a escada abaixo, em direção à porta da frente, e congelei, com os olhos arregalados. Meu pai estava com a mão na garganta, fazendo caretas, com lágrimas nos olhos, algo que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe estava com os braços em volta do corpo, com as bochechas molhadas. Não foi isso que me chamou a atenção, foi o estranho, parado ao lado dos meus pais, me encarando. Ele tinha um pouco mais de 30 anos e usava uma camiseta branca com a inscrição em fonte vermelha. Oi. Seu cabelo era loiro e curto, e seus 2 olhos azuis eram poças de um brilho intenso cravado no mar de neve. E então notei as peculiaridades daquele intruso. Sua pele era incrivelmente lisa, um brilho rosado e limpo, de absoluta perfeição. Seu nariz não era exatamente um nariz, mas sim uma protuberância projetando-se do rosto. Seus lábios estavam torcidos em um sorriso, revelando faixas brancas onde deveriam estar seus dentes. Oi, Spence, ele me chamou com a voz alegre. Sou Tommy Taff, vou ficar com você por um tempo. Agarrei Rose contra o peito, tremendo, implorando aos meus pais por orientação. Em vez disso, eles baixaram os olhos, visivelmente abalados. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que havia sido dito entre eles, mas senti o perigo no ar, denso e malicioso. Vem aqui para que eu possa dar uma boa olhada em você, disse Tommy, acenando para que eu me aproximasse. Os olhos do meu pai de repente encontraram os meus e engoli em seco. Mesmo naquela idade eu conseguia interpretar o olhar que ele me lançou. Tenha cuidado, filho. Cautelosamente desci as escadas sem soltar meu urso. E quando eu cheguei ao pé da escada, minha mãe estendeu a mão para mim. Mas Tommy se colocou na frente dela, sorrindo para mim. Ele se agachou e bagunçou meu cabelo, sua pele imaculada parecendo quase polida e encerada com a proximidade. Que amiguinho fofo, não é? Ah, quem é esse que você pegou? Ele perguntou, gesticulando para o meu urso. O nome dele é Gross. Gaguejei. Tommy sorriu. Claro que sim.
Vou te dar seus pais por um bom tempo. Então, gostaria que nós três fôssemos amigos. Eu, você e o Gross. Acho que seria bom? Mais uma vez, olhei para os meus pais em busca de ajuda, confuso e abalado. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, quem era, por que meus pais pareciam tão assustados. Ele parecia gentil, mas a maneira como meu pai esfregou a garganta me disse o contrário. Bup, bup, bup. Tommy riu baixinho, batendo de leve na minha cabeça. Ei, eu te fiz uma pergunta, Spence. O que você fez com meu pai? Sussurrei, desejando imediatamente não ter feito isso. A boca do Tommy permaneceu num sorriso congelado, mas seus olhos escureceram levemente. Meu pai estendeu a mão e agarrou seu ombro. Spence, filho, tá tudo bem. Falo com você depois. Por enquanto, o Tommy vai... Ele lançou um olhar para minha mãe. Ele vai ficar com a gente. E esse foi o início de um período de 5 anos que nunca esquecerei. Alguns dias se passaram e logo descobri, por meio de perguntas sussurradas, que Tommy Taff havia visitado todos na nossa rua. Ele estava em nossa casa, mas também na deles. Soube disso pela minha futura esposa Megan, que morava do outro lado da rua. Ela me disse que um cara estranho estava morando na casa deles. Depois que ela descreveu, deduzi que era um cara igualzinho, Tommy Taff. Eu não entendia como isso era possível, mas sabia que devia manter a boca fechada. Tommy tinha me feito jurar segredo. Ele fez todo mundo jurar segredo. Meus pais me impuseram isso e me disseram em sussurros para nunca contar a ninguém sobre Tommy. Eu podia dizer que todos tinham medo dele. E eu também. Havia algo perturbador em seu sorriso constante, em suas feições um tanto estranhas e no jeito frio e enunciado como ele falava e ria. Eu não sabia o que ele tinha dito aos meus pais para impedi-los de irem à polícia. Por que estavam permitindo que ele morasse em nossa casa? Mas devia ser terrível. Éramos reféns em nossa própria casa. É claro que Tommy não nos manteve lá, mas sabíamos que ele estaria nos esperando quando voltássemos. À noite, Tommy nos sentava e nos dava lições de vida. Ele nos dizia como ser boas pessoas, como amar uns aos outros. Lembro-me de uma vez durante a primeira semana, quando olhei pela janela da frente, do outro lado da rua, para a sala de estar da Megan. Eu vi Tommy lá, falando com sua família no sofá. O Tommy na frente da minha família parou de falar imediatamente e me encarou longa e intensamente. Então foi até a janela e fechou as cortinas antes de continuar. À noite, quando os pais da nossa rua voltavam do trabalho, eu os via se encontrarem brevemente na rua, cochichando e lançando olhares por cima dos ombros. Havia um terror mútuo entre eles, uma consciência tácita de que precisavam manter Tom em segredo, que envolver a polícia só o levaria a... bem, nada de bom. Imagino ao chegar, Tommy tenha ameaçado nossa família e depois demonstrado algum sinal de domínio físico sobre os homens. Lembrei-me das pancadas na parede e da maneira como meu pai agarrou a própria garganta. Mas que porra ele disse a eles? Por que permitiram que ele infestasse nossas casas? Bem, um mês depois eu descobri. Eles estavam conspirando contra Tommy. Eles iam matá-lo. Agosto de 1969. Mais uma vez, fui despertada do meu sono. Olhei para o meu relógio do Homem-Aranha e vi que já passava da meia-noite. Esfreguei os olhos para afastar o sono, procurando no escuro por Gross. Ao encontrar meu urso, ouvi batidas no andar de baixo, acompanhadas de várias vozes. Saí de casa e fui até a porta. As luzes lá embaixo estavam apagadas, mas vi raios de luz cortando a escuridão. Lanternas? Chamei meus pais, mas vi que a porta do quarto deles estava escancarada. Eu sabia que eles não estavam na cama. Mais vozes vindas do andar de baixo se seguiam, junto com o som de algo raspando no piso de madeira. Dei um pulo quando um estrondo sacudiu a noite e depois as vozes sumiram. Tem gente entrando no porão, eu pensei assustado. Nosso porão era inacabado, uma extensão de cimento vazio. Por que eles estão indo para o porão? Eu pensei. Em silêncio, presumindo que os meus pais estivessem lá embaixo, rastejei até o primeiro andar, apertando Gross contra o peito. De fato, a porta do porão estava aberta e vi a luz refletindo no chão empoeirado. Eu ouvi a voz do meu pai e, em seguida, as vozes familiares dos nossos vizinhos. Estavam falando com alguém e estavam zangados.
Meu coração congelou no peito quando alguém riu nas profundezas do porão. Tomando cuidado para não fazer barulho, fui até a porta aberta e desci os 2 primeiros degraus para observar a cena abaixo de mim. Tommy estava amarrado a uma cadeira de metal no meio da sala, cercado pelos 6 casais de pais que moravam no nosso bairro. Estavam de costas para mim, mas eu conseguia ver o rosto impecável de Tommy olhando para eles. O pai de Megan estava lá com o rosto coberto de hematomas e carne inchada. Seu braço estava em uma tipóia e seus ombros pareciam caídos, como se suas costas estivessem doendo. Respirei fundo ao perceber que um dos homens estava entregando uma pistola ao meu pai. As mulheres estavam ao lado dos maridos, com olhares sombrios. Não houve desacordo entre os carrascos. Está na hora de você ir embora da nossa vida, disse um dos homens pairando sobre Tommy. Eu o reconheci como o pai de um amigo meu, o Luke. Eles moravam 2 casas abaixo. Essa é a sua última chance, ele rosnou. Tommy nem se debateu com as cordas amarradas, com aquele sorriso constante no rosto. Ele olhou para eles, a luz do teto iluminando seus olhos azuis brilhantes. Não entendo, só estou tentando ajudar vocês a criarem seus filhos direito. Não vou a lugar nenhum. Os pais trocaram um olhar e então meu pai apontou a arma para a cabeça de Tommy. Você não está ajudando ninguém, você é um monstro. Você não pode entrar em nossas casas e ameaçar nossos filhos, e ameaçar nossas vidas. Não é assim que funciona. Todas aquelas ameaças que você sussurrou para nós enquanto éramos pegos de surpresa. Bem, olhe para você agora. Meu pai cuspiu nele. Patético. E agora você vai ter o que merece. Meu pai atirou na cabeça dele. O barulho foi ensurdecedor e quase gritei, tapando a boca com a mão no último segundo. A cabeça de Tommy jogou-se para trás enquanto o cheiro de fumaça de arma impregnava o ar. Ficou um silêncio por um momento e então... Horrorizado, observei Tommy levantar levemente a cabeça para encarar meu pai. Que porra é essa? Uma das mulheres sussurrou com a voz trêmula. Não havia sangue, nem osso quebrado, nada. Apenas um círculo escuro na testa de Tommy onde a bala havia passado. Que porra é você? Alguém sussurrou. Os olhos de Tommy se voltaram para o homem que havia falado. Sou Tommy Teff e não vou a lugar nenhum. Minha mãe de repente apontou para o canto da sala com a mão tremendo. Gasolina. Pega a gasolina. A mãe de Megan foi até o canto mais distante da sala e pegou uma pequena lata vermelha. Eu podia ouvir o barulho da gasolina e sentir o cheiro no ar. Meu pai arrancou a lata da mão dela com os olhos arregalados e sem tirar o olho de Tommy. Sem dizer uma palavra, virou a lata sobre o homem amarrado, encharcando-o. Tommy continuou sorrindo. Outro pai passou uma caixa de fósforos para o meu pai. Meu pai deu um golpe, com a mão pairando no ar. Volte para o inferno. Deixe-nos em paz. Tommy sorriu ainda mais. O inferno vai parecer uma fantasia quando eu voltar para te buscar. Meu pai deixou cair o fósforo e Tommy pegou fogo. Ele não gritou, não se debateu, simplesmente se queimou. Quando seu rosto começou a derreter, seus olhos se moveram e de repente ele me viu. Com o coração disparado na garganta, corri de volta para o meu quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Da segurança da minha cama. Finalmente ouvi os vizinhos saindo, com alívio nas vozes. 2 semanas depois, o Tommy voltou. Setembro de 1969. Estávamos jantando com uma sensação de normalidade retornando à nossa casa. Meus pais nunca me contaram que tinham assassinado Tommy, preferindo em vez disso me informar que a visita dele havia terminado e que ele voltou para casa. Eu ainda sentia cheiro de gasolina em casa, mas fiquei de boca fechada. Eu estava feliz por minha família estar bem. O sol estava se pondo e a luz alaranjada e moribunda entrava pela janela da sala, estendendo-se pelo chão até cobrir a mesa de jantar. Minha mãe e meu pai estavam sentados em extremidades opostas da mesa, conversando sobre seus dias. Eu percebia que ainda estavam abalados, mas admirava a maneira como tentavam retornar às vidas, ao que era antes de Tommy aparecer. Enquanto eu colocava purê de batatas na boca, a porta da frente se abriu com um estrondo. Eu me virei e pulei quando a cadeira se lascou e as dobradiças rangeram.
Deixei meu garfo cair e arregalei os olhos. Era Tommy, e ele parecia furioso. Meus pais ficaram boquiabertos, mas antes que pudessem falar, Tommy marchou em nossa direção com uma velocidade alarmante e derrubou a mesa da cozinha. Pratos cheios de comida se patifaram no chão e meu pai se levantou, paralisado pelo medo. Sem dizer uma palavra, Tommy arrancou meu pai pelo pescoço e o arrastou até a parede, onde ele enfiou o rosto na placa de gesso. Minha mãe gritou e correu para ajudar meu pai, mas Tommy girou sobre ela e deu um soco em seus dentes, fazendo-a cair no chão. Sentindo a bexiga doer e o pânico arranhando minha garganta, observei Tommy arrancar a cabeça ensanguentada do meu pai da parede. Cuspindo atordoado, meu pai tentou se libertar das garras de ferro de Tommy, mas não adiantou. Com os olhos escuros e a boca cerrada e enrosnado, Tommy colocou a mão sobre a garganta do meu pai e o arrastou para a sala de jantar. Sem parar, ele o jogou pela janela para o jardim da frente. Eu estava uma bagunça de lágrimas e terror, com um ranho borbulhando do meu nariz, quando Tommy se virou para mim e minha mãe. Agora ele estava sorrindo. Ele foi até minha mãe atordoado e a puxou para cima. Você vai precisar ver isso, ele disse, sombriamente, com os lábios curvados num sorriso. Ele olhou para mim e apontou a cabeça em direção à porta. Vamos, Spence, você também. Ele puxou minha mãe para a porta da frente e a empurrou para fora. Eu não me mexi, meu rosto congelado num grito silencioso. Tommy olhou por cima do ombro e piscou para mim. Não me faça perguntar de novo, amigo. Ah, e traga essa vassoura atrás de você. Arrancado da cadeira pelo medo, levantei-me, peguei obedientemente a vassoura da cozinha e a levei até Tommy, com as calças fedendo a urina. Tommy colocou a mão no meu ombro e me guiou para fora, para ficar perto da nossa caixa de correio. Vi meu pai rolando na grama, uma massa de sangue e vidro. Minha mãe ajoelhada diante dele, chorando. Nossos vizinhos estavam saindo de suas casas com os olhos arregalados e olhares chocados e horrorizados em seus rostos quando viram Tommy. Cheguem perto, gritou ele, gesticulando para que se aproximasse. Vejam o que vocês fizeram. Vi Megan na porta do outro lado da rua, o rosto coberto por uma camada de neve pálida. Ela olhou para mim e a via começar a chorar, enterrando o rosto nas mãos. Chocados e obedientes, nossos vizinhos vieram e ficaram em volta do nosso pequeno gramado na frente da rua, todos os olhos voltados para meu pai e minha mãe. A culpa é sua, disse Tom encarando cada um dos rostos aterrorizados. De repente ele arrancou a vassoura das minhas mãos. Com um movimento rápido, arrancou a cabeça, jogou o espanador para o lado e avançou em direção ao meu pai, segurando o cabo lascado. Minha mãe gritou, cobriu o marido sangrando com o corpo, mas Tom me chutou no rosto, partindo meu coração no processo. Levante-se, rosnou Tommy, puxando meu pai pelos cabelos e colocando-o de joelhos. Com o vidro projetando-se do seu rosto, meu pai olhou para Tommy, a agonia queimando em seus olhos. Não se preocupe, eu cuidarei de seu filho, sussurrou Tommy. Ele ergueu a vassoura quebrada acima da cabeça do meu pai como uma lança e a enfiou na boca do meu pai garganta abaixo, até que ela irrompeu do estômago do meu pai e mergulhou na terra. Sangue jorrou do meu pai como uma loucura e respingou nas feições perfeitas de Tommy. Minha mãe uivou, seus olhos injetados de sangue vibrando nas órbitas enquanto meu pai ofegava. E então, morreu, seus lábios envolvendo o cabo da vassoura que saía de sua boca. Os vizinhos que assistiam ficaram paralisados, algumas mulheres gritando diante de repetida demonstração de violência brutal. Os rostos dos homens estavam pálidos e em choque em silêncio, enquanto o pai de Megan se inclinava e esvaziava o estômago na rua. Com sangue escorrendo no rosto, Tommy se virou para eles com os olhos brilhando. Quero que pensem nesse momento, da próxima vez que quiserem fazer uma fogueira. Foi bem claro? Todos os olhos estavam voltados para a figura empalada do meu pai, presa ao chão. Eu disse para me dizer se vocês entenderam. Repetiu Tommy, o sorriso desaparecendo do rosto. Todos concordaram lentamente, com os olhos marejados de lágrimas e arregalados de horror. Tommy fez um gesto obsceno por cima do ombro. Agora, livre-se dele. Preciso colocar o filho dele para dormir.
Dei um passo para trás, com lágrimas correndo livremente pelos meus olhos, abalado até a medula, incapaz de parar de encarar meu pai morto. Meu mundo girava e balançava, minha visão um borrão de cores. Senti que ia vomitar, desmaiar e gritar até não conseguir mais. Tommy, de repente, surgiu sobre mim, me pegando no colo. Ele pressionou meu rosto, chocado, contra seu ombro e acariciou meus cabelos. Quando entramos em casa e sumimos para meu quarto, ouvi um ronco no peito de Tommy. Em junho de 1973. Como descrever os 3 anos e meio seguintes? Palavras não conseguem fazer você entender como era a vida para mim e para minha mãe. O assassinato do meu pai foi acobertado pela vizinhança e pela minha mãe, apesar da dor paralisante que isso deve ter causado a ela. Quando a polícia finalmente veio investigar a pedido do seu trabalho, uma história já havia sido cuidadosamente elaborada pelas famílias. Disseram à polícia que meu pai estava traindo minha mãe e que ela descobriu e o expulsou de casa. Mentiras sobre discussões ouvidas foram contadas, juntamente com alguns cenários em que meus vizinhos viram meu pai saindo escondido tarde da noite. Foi o suficiente para tirar a polícia da nossa rua. Eles viram a dor nos olhos da minha mãe, mas interpretaram mal a fonte. Todos estavam apavorados com Tommy Taff, com as mentiras contadas para garantir a segurança de si mesmos e de suas famílias. Um exemplo foi dado, uma lição aprendida. Ouçam Tommy Taff, façam o que ele quiser, e rezem para que um dia ele vá embora e deixe nossa comunidade destruída. Meu pai não foi o único a ser punido. Notei que alguns vizinhos exibiam membros quebrados ou rostos machucados. Não consigo nem imaginar as mentiras que contaram ao mundo exterior para encobrir a verdade. Tommy era um pesadelo assombroso em nossas vidas e não conseguíamos encontrar uma maneira de nos livrar deles. As aulas noturnas recomeçaram, agora só eu e minha mãe, sentadas no sofá ouvindo nosso captor explicar como ser uma boa pessoa. Eu tinha 10 anos na época e isso me deixou doente, com a idade aos poucos esclarecendo o quão sombria era a nossa situação. Mas eu fiquei de boca fechada. Fiquei de boca fechada pela minha mãe. A lembrança da execução do meu pai queimava forte na minha cabeça todos os dias. Os anos que se seguiram à morte do meu pai marcaram uma mudança nos hábitos de Tommy. Ele agora dormia com a minha mãe, todas as noites levando-a para a cama, depois que eu já estava aconchegado e me ensinava uma última lição sobre a vida. Eu ficava acordado por horas, ouvindo-a chorar no seu quarto. Às vezes durava alguns momentos, outras vezes horas. Mas ele nem sempre ficava com ela a noite toda. Lembro-me de vezes em que acordava e ele estava parado no canto escuro do meu quarto, me observando dormir, com os olhos brilhando como oceanos. Outras vezes ele me encarava pela fresta da porta. Ficava ali parado por horas só... observando. Às vezes, eu acordava com ele se esgueirando para a cama comigo, sempre colocando uma mão fria sobre a minha coxa. Com o coração disparado, o medo dilacerando minhas entranhas, eu sempre me afastava dele suando frio. Eu ainda tinha o Gross, minha fonte constante de conforto infantil. Eu o abraçava contra o peito, com lágrimas correndo pelo rosto, até o sol nascer ou a exaustão desligar meu cérebro. Nós suportamos isso em silêncio, implorando para que acabasse. Em julho de 1974, eu tinha 11 anos. Era o 5º ano, exatamente hoje, desde que Tommy entrara em nossas vidas. Sentei-me na sala de estar, lendo um livro enquanto minha mãe preparava o jantar para nós. Ela estava pálida e magra. Os longos anos a desgastando até os ossos. Seus olhos estavam sem vida ultimamente e aprofundados nas órbitas. As maçãs do rosto pronunciadas, a pele fina esticando-se sobre elas. Rosnados ecoavam no meu peito enquanto eu me reclinava, tentando me concentrar no livro. Tommy estava sentado à cadeira à frente, observando. Virei a página e dei um pulo quando Tommy falou. Você realmente ama essa coisa, não é? Virei-me para Tommy. Meu livro? Tommy balançou a cabeça sorrindo. Não, filho, aquele urso. Olhei para Gross no meu peito e dei-me de ombros desconfortavelmente. Acho que sim. Tommy se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos. Lambendo meus lábios repentinamente secos, obedeci. Percebi que minha mãe estava observando da cozinha, parecendo alarmada. Você sabe o que significa amor? Perguntou Tommy. Brinquei com Gross com os olhos baixos.
Isso significa que você se importa muito com alguém. Tommy balançou a cabeça. Não, não. Boa tentativa. De repente ele veio e sentou ao meu lado, colocando a mão na minha perna e acariciando-a. Amor significa que você quer tanto foder algo que morreria se não o fizesse. Ouvi minha mãe deixar cair alguma coisa na cozinha, mas não ousei tirar os olhos de Tommy. Tommy apontou para Gross. Você quer foder o seu ursinho de pelúcia? Eu tinha ouvido algumas crianças na escola falando sobre transar, mas eu ainda não tinha uma compreensão clara do que era. Então eu apenas balancei a cabeça, com as palmas das mãos suadas. Tommy pareceu confuso. Mas você acabou de dizer que amava Gross? Então você não o ama? Minha mãe deu um passo em nossa direção, mas suas mãos se fecharam em punhos. Mas manteve a boca fechada, seus lábios uma fina linha branca. Acho que não gosto dele. Gaguejei sentindo a mão de Tommy apertar minha coxa. Tommy colocou a outra mão na minha nuca. Por que você não dá um beijinho nele? Vamos ver o que acha, tá? Só de pensar nisso, fiquei envergonhado e humilhado, com as bochechas ardendo. Tentei rir como se fosse uma piada, mas Tommy empurrou minha cabeça lentamente em direção ao meu urso. Vá em frente, filho, não tenha medo, ele orientou. Eu podia sentir lágrimas brotando em meus olhos, enquanto ele guiava minha boca em direção ao meu urso, e eu gentilmente beijei seu nariz, virando-me imediatamente. Faça de novo, sussurrou Tommy. Mostre a ele o quanto você o ama. Fungando, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, ergui Gross e dei alguns beijos em seu nariz gasto. Meu rosto estava ardendo e meu coração disparado. Eu me sentia tolo e absolutamente apavorado, com a mão de Tommy apertando minha nuca como um torno, me incentivando a continuar. Lamba-o pouco. Tommy sussurrou em meu ouvido. De repente, virei a cabeça bruscamente e joguei Gross para o outro lado da sala, soluçando abertamente. Eu não o amo, eu o odeio, eu o odeio. Cobri o rosto envergonhado, com as mãos tremendo. Encolhi-me como uma bola e fiquei ali chorando. Senti Tommy se levantar ao meu lado e se virar para minha mãe. Parece que ele aprendeu a última lição. Eu ficaria orgulhoso dele se fosse você. Ele é um homem agora. Olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas. Seus olhos brilharam. Levou 5 anos. De repente ele se inclinou e colocou a boca sobre meu ouvido. Sua voz era como vidro frio, sua respiração como fogo quente. Seus pequenos também pegarão 5 anos, Spence. E com isso ele olhou para minha mãe uma última vez e então saiu pela porta. Minha mãe correu até mim e me pegou nos braços, me confortando enquanto eu chorava. Tommy nunca mais voltou para nossa casa. O tempo passou, cresci, sempre esperando que Tommy aparecesse de novo, invadisse nossa porta da frente. Mas ele nunca apareceu. Os anos se passaram e um pouco do horror e da dor também começaram a desaparecer. Mas nunca mais fomos os mesmos. Como poderíamos ser? Minha mãe era uma sombra da mulher que costumava ser. A tortura mental que ela havia sofrido havia quebrado algo dentro dela que ela jamais recuperaria. Mas, meu Deus, como ela me amava e tentava me curar dos pesadelos daqueles 5 anos. O ano inteiro se passou antes que minha mãe ousasse perguntar à mãe de Megan se Tommy também tinha saído de casa. Ele tinha. O bairro estava livre, impossivelmente, inacreditavelmente, livre do monstro que nos aterrorizou por 5 anos terríveis. Nunca entendi o que as últimas palavras de Tommy significaram para mim, o que elas significavam. Só que, quando eu entendi, já era tarde demais. Quando completei 25 anos, casei-me com Megan. 1 ano depois, estávamos esperando o bebê. Vocês já ouviram o resto do meu pobre filho? Deus me perdoe por ter filhos. Deus me perdoe. Capítulo 3. Desliguei o telefone, suspirando fundo. Eu tinha acabado de falar com meu pai, Spence. Ele me disse que não iria almoçar na casa da Stephanie no domingo seguinte. Ele parecia muito cansado, esgotado. Mas, pensando bem, ele sempre parecia assim. Eu não podia culpá-lo. Eu mesmo sentia o mesmo cansaço. Carregávamos isso conosco há anos. As lembranças que guardávamos, os pesadelos aos quais tínhamos sobrevivido. Ele me disse que minha mãe queria viajar, talvez para as montanhas por um tempo.
Ela também não estava se sentindo bem ultimamente. Parecia que toda semana ela experimentava um medicamento novo. As noites eram as piores. Meu pai havia admitido isso discretamente para mim. Os movimentos de se virar na cama, os olhares assustados para a porta, os sobressaltos a cada som. Para meu pai e eu, a passagem do tempo não foi suficiente para apagar o medo que estava gravado em nossas mentes como uma marca. Stephanie parecia estar saindo melhor do que nós quatro. Ela estava feliz no casamento e seus bebês gêmeos já estavam com quase 3 meses. Ela os havia chamado de Jack e Jill. Ela achou fofo. E era mesmo. Seu marido, Lewis, era um cara legal. Ele cuidava deles, um homem forte e altruísta, que colocava os filhos e a esposa acima de tudo. Sentei-me na escuridão do meu apartamento olhando para o relógio. Eram quase 11 horas. Pensei em me recolher, mas em vez disso, me levantei e me servi de uma dose de rum. Virei tudo, sem nem pensar, e deixei o calor acalmar minha mente cansada. Fui mijar e ouvi meu telefone tocando, onde eu o havia deixado no sofá. Fechei o zíper da calça e fui atender. Achei que era meu pai de novo, mas era Stephanie. Por que ela tá me ligando tão tarde? Pensei comigo mesmo, entrando imediatamente em alerta máximo. Coloquei o celular no ouvido e perguntei: Alô? Steph? Ficou em silêncio por alguns momentos, com algo roçando no alto-falante. E então, a voz da minha irmã ecoou pela linha, aterrorizada e fina. Matt? Franzi a testa e perguntei: Sim, estou aqui. Tá tudo bem? Mais respiração pesada, então um sussurro grosso. Matt, ele tá aqui. E então a linha caiu. Meu coração começou a disparar, o medo subitamente rugindo no silêncio. Fiquei parado na escuridão, com o telefone pressionado contra a cabeça, os olhos arregalados. Não, Jesus Cristo, por favor, não. Ainda não. Eu liguei imediatamente para Stephanie, mas caiu na caixa postal. Assim que coloquei o telefone no balcão, percebi que as minhas mãos tremiam. Servi-me de mais uma dose de rum e virei tudo. Comecei a andar de um lado para o outro, tremendo no escuro, com a mente girando. Era tudo o que eu sempre temi, mas era cedo demais, muito cedo. Porra! Gritei, jogando meu copo contra a parede. A histeria cortando minha garganta. Porra, 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 porra! Desabei no sofá e tentei ligar para Stephanie novamente. Tocou uma vez, 2 vezes, e então atendeu. Steph, me diga exatamente o que está acontecendo, você tá bem? Não houve resposta, mas eu podia ouvir algo abafado e urgente ao fundo. As lágrimas estavam se formando em meus olhos. Jesus, Steph, por favor, me diga que você está bem. E então, uma voz fria como seda. Olá, Matt. Há quanto tempo, não é? O reconhecimento me atingiu como um vento gelado, percorrendo as profundezas da minha mente e destruindo todos os horrores que eu já havia vivenciado. A bile revirou meu estômago e o suor brotou na minha testa. Com a voz trêmula, perguntei num sussurro. Tommy? Então, a linha caiu novamente. Levantei-me agarrando os cabelos com o vômito ameaçando a minha garganta. Não, 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 isso não estava acontecendo. Por favor, Deus, pelo amor de Deus. Eu não conseguia parar de tremer e a voz ao telefone me fez reviver anos de pesadelos reprimidos, rasgando correntes e quebrando fechaduras. Caí de joelhos e me vomitei no chão, incapaz de segurar por mais tempo. Fiquei olhando para o nada com os olhos vermelhos piscando rapidamente. Mais 5 anos. Não! Gritei batendo no chão com um punho. Levantei-me e peguei as chaves do balcão. Stephanie morava a poucos minutos de distância e eu não ia deixar isso acontecer. De novo, não. Estacionei o carro bruscamente, ofegante. A casa de Stephanie estava iluminada como um sinal de socorro, mas as cortinas estavam fechadas nas janelas da frente. Eu não conseguia ver nenhum sinal de movimento, nenhuma sombra, nada. Torci as mãos, quebrando a cabeça. O que exatamente eu ia fazer?
Qual era o meu plano? Eu simplesmente sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu não ia deixar a família da minha irmã sofrer como a nossa. E o Lewis? Ele não teria ideia do que estava acontecendo. Ele iria revidar. Ah, não. Respirando fundo, abri a porta do carro e o ar frio da noite atingiu meu rosto como um jato d'água. A rua da minha irmã estava escura, com uma pitoresca fileira de casas térreas ladeando a rua como tijolos escurecidos, com exceção da casa da Stephanie. Esfregando as mãos nas pernas da calça, aproximei-me da porta da frente com o coração martelando no peito, como um tambor descontrolado. Minha garganta estava seca e uma voz na minha cabeça gritava para eu voltar para casa. Mas eu não podia. Não até saber que Stephanie e sua família estavam bem. Talvez eu pudesse. Porra, talvez eu pudesse o quê? Eu estava em frente à porta da frente. Eu passei a mão na testa e bati. Pareciam tiros na noite. Encostei o ouvido na porta, mas não conseguia ouvir nada através da madeira grossa. Quando eu levantei meu punho para bater novamente, as luzes da casa se apagaram. Bati na porta, terror e urgência detonando em meu peito como uma bomba. Stephanie, sou eu, Matt. Por favor, abre a porta se puder. De repente, ouvi a tranca girar. Dei um passo para trás quando a porta se abriu. A respiração saindo dos meus pulmões como um balão descartado. 2 olhos azuis brilharam na escuridão, brilhando como cristais de fogo. E então uma voz, suave como creme. Um pouco tarde para a visita, não acha, Matt? Olhando fixamente para aqueles olhos azuis ardentes, ouvindo meu nome vindo de seus lábios imundos, precisei de toda a minha força para continuar em pé. Onde estão a Stephanie e os bebês? Onde está o Lewis? Finalmente consegui dizer, engasgado, paralisado nos degraus da frente, incapaz de desviar o olhar dos olhos dele, que me fitavam na escuridão. Estamos todos aqui, só nos reencontrando. Lewis não foi muito receptivo. O que você fez? Sibelei. De repente, as luzes da casa se acenderam e os olhos na porta se fundiram em um rosto, uma cabeça e um corpo. Uma onda de choque de memórias horríveis passou por mim, quase me fazendo cair de joelhos. Tommy Teff parecia exatamente como eu me lembrava dele de todos aqueles anos atrás. Seu cabelo loiro curto, o pequeno caroço saindo do rosto onde deveria estar o nariz, a estranha faixa branca sem emendas onde deveriam estar os dentes, e seus olhos azuis sempre brilhantes, tão intensos que ameaçavam me afogar. Sua pele perfeita, impossivelmente impecável, brilhava à luz, lembrando-me de plástico macio. Tommy abriu a porta e gesticulou para dentro. Você veio ver sua irmã, não é? Do meu lugar na escada, eu conseguia ver diretamente a cozinha. Lewis estava caído no chão, imóvel, perto da mesa. Stephanie estava ao lado dele, chorando, agarrada ao seu corpo imóvel. Ela olhou para a porta e me viu, com os olhos arregalados, o desespero embargado em sua voz. Matt, nos ajude, por favor. A agonia estampada em seu rosto me dilacerou, com lágrimas brotando em seus olhos. Tentei empurrar Tommy, mas ele agarrou meu ombro, me impedindo. Ah, você viu sua irmã. Não precisa se envolver, disse Tommy, apertando minha clavícula com uma garra de ferro. Virei-me para Tommy, com o pé dentro da casa. Por favor, deixe-os em paz. Você já não tirou o suficiente da nossa família? Está na hora de você ir, Matt, disse Tommy, me empurrando para fora. Stephanie gemeu, gritando meu nome do seu lugar, ao lado de Lewis. Tentei contornar Tommy com desespero, cortando minha voz. Por favor, só me deixe. Fui interrompido quando Tommy subitamente se adiantou e me agarrou pelo pescoço. Ele me jogou contra a parede da casa sem me soltar. O rosto dele estava a centímetros do meu. A voz dele parecia brasa, mas o rosto permanecia calmo. Eu disse para você ir. Não piore as coisas para eles. Isso não é mais sobre você. Fiquei sem fôlego quando ele me soltou, caindo de joelhos na grama orvalhada.
Fiquei observando impotente enquanto Tommy voltava para dentro e batia a porta da frente. As luzes da casa se apagaram e então os gritos começaram. Sentei-me no meu apartamento escuro com a garrafa de rum ao meu lado, quase tão vazia quanto meu olhar. O sol estava nascendo, um suave brilho rosa iluminando o horizonte através da janela. Eu não tinha dormido, a minha imaginação estava a mil. Eu não podia deixar Stephanie passar por isso. Não de novo. Não pelos próximos 5 anos. O tempo havia escondido da minha irmã as abominações da nossa infância. Tommy entrando em nossas vidas numa idade que ela ainda conseguia esquecer. Os gêmeos. Ele havia voltado por causa dos gêmeos, Jack e Jill, para continuar seu reinado de terror através das gerações da nossa família. Quando isso acabaria? Como poderia acabar? As horas não ofereciam solução. O rum queimando em minhas entranhas não me dava conforto. De repente meu celular tocou, me assustando. Pisquei e percebi que o sol agora brilhava alegremente através da janela. Há quanto tempo eu estava sentado ali? Meu coração deu um pulo quando vi que era Stephanie me ligando. Atendi apressadamente. Alô, Steph, você tá bem? O que ele fez? A voz da minha irmã era inexpressiva e monótona. Tommy disse que não havia problema em você vir almoçar, como planejamos. O que ele fez com você? Sibilei. Sua voz nunca mudou. Ele está alimentando os gêmeos, está tudo bem. Steph, comecei, mas ela desligou. Levantei-me e corri para o banheiro, jogando água no rosto. O rum pareceu não fazer efeito em mim. Meus olhos encontraram meu rosto no espelho com uma clareza surpreendente. Mas isso não fez nada para diluir o medo que atormentava minha mente. Saí correndo do meu apartamento e entrei no carro. Enquanto eu dirigia, comecei a vomitar. Garras cravavam-se na minha memória e arrancaram os horrores do passado que eu havia vivenciado nas mãos de Tommy. Eu não podia deixar Jack e Jill passarem por aquilo. Eu não podia deixar Stephanie ver sua família se desintegrar lentamente. Alguns minutos depois, eu estava estacionada em frente à casa dela. Ansioso, saí do carro e fui até a porta da frente, onde bati. Tommy respondeu com um bebê em cada braço. Olá, Matt. Que bom te ver em um horário mais apropriado. Entre. Só de vê-lo tocar nas crianças, minha pele se arrepiou e meu estômago se contraiu. Mas fiquei quieto e não disse nada. Passei por ele e ele chutou a porta atrás de mim, balançando os bebês nos braços e sorrindo para eles. Crianças lindas, não são? Disse Tommy suavemente, enquanto fixamente ficava olhando para seus rostos. Onde está minha irmã? Perguntei enquanto um fio de suor descia pela minha espinha como um fantasma. Como se fosse responder, Stephanie desceu as escadas. Sua pele estava pálida e olheiras prendiam dos olhos. Não havia sinal de violência física, mas eu sabia que Tommy tinha outras maneiras de punir as pessoas. O almoço está pronto, disse ela sem emoção, com um olhar morto. Ela entrou na cozinha e começou a pôr a comida na mesa. Então, eu a segui e congelei. Lewis estava caído sobre a mesa, respirando pesadamente. Um lado do rosto estava inchado, fechando o olho esquerdo. Sangue escorria de sua boca para o prato vazio à sua frente. Suas pernas estavam quebradas. Suas canelas e tornozelos se torciam nas laterais da cadeira, em ângulos que me embrulhavam o estômago. Ao me ver, ele levantou a cabeça com baba e sangue escorrendo pelos cantos da boca. Tire esse monstro da minha casa, ele sussurrou para mim. Antes que eu tivesse a chance de responder, Tommy apareceu atrás de mim, mimando os bebês. Stephanie parecia um zumbi, colocando as travessas fumegantes de comida à nossa frente e sentando-se na cadeira em frente ao marido, sangrando. Jesus, Lewis, eu suspirei. Precisamos de ajuda para você. Vamos, vou te levar para o hospital. Tommy ergueu os olhos para mim, de cima dos bebês. Matt, sente-se e aproveite a comida que sua irmã preparou com tanto carinho para você. Seria um desperdício ignorar tal banquete. Como se quisesse dar o exemplo, Tommy sentou-se à mesa, com os gêmeos, gorgulhantes e alheios, piando em seus braços. Ele precisa de ajuda, Tommy.
Insisti com medo nas palavras que saíram da minha boca. Não seja dramático, Matt. De repente bati a mão na mesa. Vou levá-lo para o hospital, porra. Imediatamente me arrependi da minha agressão repentina. A chama de gasolina em meu peito se apagou instantaneamente, quando os olhos azuis e brilhantes de Tommy encontraram os meus. Sem dizer nada, Tommy se levantou e entregou Jill para Stephanie, que aceitou a filha com gratidão. Sem tirar os olhos de mim, Tommy pegou Jack e foi até a pia. Ele ligou o triturador de lixo. O horror percorreu meu cérebro como uma locomotiva em chamas. O zumbido alto das lâminas encheu a cozinha e sufocou a luta, substituindo por uma cautela furiosa. Saiam daí! Lewis gritou, lutando para se levantar, mas gritando enquanto seus ossos quebrados se contorciam contra sua carne retorcida. Tommy abaixou Jack, que agora chorava, em direção à boca preta do triturador de lixo, sem tirar os olhos de mim. Seria um aperto, mas acho que consigo fazer com que ele caiba, disse Tommy com a voz cortante como uma faca. Levantei a mão trêmula. Pare, ok, pare, por favor. Mas Tommy continuou abaixando o bebê, seu rosto uivante, agora a centímetros da abertura. Só preciso de uma, Matt. Talvez você precise de uma lição. Talvez tenha esquecido como isso funciona. Stephanie estava agarrada a Jill, com os olhos esbugalhados e lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não, eu faço o que você quiser. Por favor, pare, por favor. Ajoelhei-me com a voz trêmula, as lágrimas de terror correndo dos meus olhos. Só não machuque o bebê, não machuque o Jack. Os olhos de Tommy perfuraram meu crânio, examinando minhas palavras como se estivessem sob um microscópio. Finalmente, ele se virou e desligou o triturador, entregando o Jack para Stephanie. Soltei um suspiro trêmulo de alívio e me levantei trêmulo. Tommy sentou-se à mesa e fez sinal para que eu fizesse o mesmo. Não hesitei. Seu desprezível filho da mãe. Lewis rosnou, cerrando os punhos. Eu vou te matar, porra. Tommy se virou para ele e eu vi seu maxilar cerrar. Não me provoque, Lewis. Isso não vai acabar bem. Foda-se, Lewis cuspiu. Como um raio, Tommy se levantou e deu um passo em direção a Lewis, deslizando a mão na boca do homem espancado para agarrar seu maxilar superior. Sem diminuir o ritmo, Tommy levantou Lewis da cadeira e o jogou de cara na geladeira. Com um baque surdo, o rosto de Lewis explodiu em uma torrente de sangue e dentes quebrados ao colidir com a superfície dura. Ele escorregou para o chão, deixando rastros de sangue por onde passou. Com o rosto como pedra lisa, Tommy o levantou pelos cabelos e arrastou até o forno. Ele puxou a porta e enfiou a cabeça de Lewis na fresta. Sem hesitar, Tommy começou a esmagar seu crânio entre o forno e a porta, cada golpe esmagando sua cabeça e rachando a pele. Pare com isso, Tommy! Pare, você vai matá-lo! Gritei, pulando sobre a mesa. Tommy se virou e apontou para os gêmeos, seus olhos fixos nos meus, sua voz ecoando pela cozinha como uma tempestade de verão. É ele ou o bebê? Quem vai ser? Desabei na cadeira, com os olhos arregalados e o corpo inteiro tremendo. Lágrimas escorriam dos meus olhos. Meus lábios se contorcendo e tremendo para formar palavras, mas apenas soluços indefesos escapavam. Os gêmeos uivavam e Stephanie os apertava contra o peito, chorando, o choque a invadindo em ondas de horror. Eu me virei, o mundo balançando, meus ouvidos se enchendo de gritos e choro enquanto Tommy esmagava a cabeça de Lewis contra a porta do forno. A saliva saía dos meus lábios a cada respiração irregular que eu inspirava, enquanto a realidade se distorcia e escureceu. Tommy se endireitou ofegante, observando seu trabalho. Respingos de sangue pintavam os armários e o chão, rastros lentos que escorriam como dedos esticados. Stephanie chorava, os olhos fechados com força, os gêmeos imitando a tristeza da mãe. Tommy passou a mão pelos cabelos, exalando, e seus olhos encontraram os meus. Ele sorriu, balançando a cabeça, como se não conseguisse acreditar.
Então virou-se para Stephanie e fez um gesto para os bebês. Me dá, limpa a bagunça do seu marido. Minhas unhas cravaram-se no tampo da mesa, os nós dos dedos brancos. Eu não conseguia acreditar na carnificina que acabara de testemunhar, na execução brutal do meu cunhado. Eu estava profundamente embalado, com a visão girando em descrença. Tommy se abaixou e arrancou os bebês da minha irmã. Vai, coloca ele no porão por enquanto. Por que você teve que fazer isso? Stephanie guinchou entre soluços. Tommy começou a acalmar os gêmeos, lançando um olhar para minha irmã. Ele não era o cara certo para esta família. Agora, limpe-o. Tommy entrou na sala, gesticulando para que eu o seguisse. Minha cadeira raspou ruidosamente no chão enquanto eu me levantava, observando minha irmã, mentalmente abalada, começar a arrastar o marido em direção à porta do porão. Baba escorria de seus lábios enquanto ela sussurrava desculpas amorosas ao falecido. Ela estava desmoronando. Em um transe horrível, segui Tommy até a sala de estar, sentindo como se estivesse em um sonho. Eu queria assassinar aquele monstro, arrancar esse câncer da minha família. Mas outra parte de mim sabia que eu não podia, que tentar fazer isso só traria mais violência. Mas tinha que haver um jeito. Tommy tinha acomodado os gêmeos e agora estava me observando. Você está bem, Matt? Eu não disse nada. Meus olhos chocávamos, fitavam o nada. Tommy assentiu. Sei que isso provavelmente é perturbador. É por isso que eu queria falar com você em particular. Estou preocupada com sua irmã e como ela vai reagir a tudo isso. Estou preocupada com o impacto que isso terá na criação dos filhos dela. Meus olhos se ergueram para encontrar os deles. Minha voz, incrédula. Você fez isso. Tom ignorou minha acusação. Matt, gostaria que você ficasse aqui conosco por um tempo. Fique de olho na sua irmã. Ajude-a a superar isso. Receio que seja a única chance que temos de acalmá-la depois de tamanha tragédia. Meus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Um dia alguém vai te impedir. Tommy sorriu, mas não havia humor nele. Cuidado, Matt. Deixe minha irmã em paz, saia da vida dela, eu disse com os dentes cerrados. Não posso fazer isso, insistiu Tommy. Não com crianças tão lindas para criar. Aliás, é por isso que estou aqui tão cedo. Não podia esperar mais, eu precisava vê-los. Seus olhos brilhavam, 2 holofotes cortando a escuridão da minha mente. Dei um passo em direção a ele e sussurrei. Que porra você está... Fiquei com Stephanie naquela noite. Ela levou quase 3 horas para limpar Lewis e quando terminou, subiu para o quarto e desabou. Coloquei os bebês para dormir, depois de dar mamadeira, e fiquei na varanda, olhando para a sala vazia. Tudo parecia errado, como se eu estivesse sonhando. Os eventos chocantes que estavam lentamente distorcendo minha vida se aprofundaram em meu cérebro, desenterrando todos os horrores que eu havia passado anos enterrando. Uma mão pousou em meu ombro. Virei-me e vi Tommy, com a luz do quarto da minha irmã brilhando atrás dele. Vá, fique com ela esta noite. É importante que ela sinta o calor de um homem ao seu lado. Isso ajudará a aliviar a morte do seu marido. Eu não disse nada, eu apenas encarei o rosto suave de Tommy. Cada centímetro de mim gritava para enfiar meus dedos em seus olhos. Tommy me empurrou em direção ao quarto de Stephanie. Vai? Sem dizer uma palavra, caminhei pelo corredor até o quarto da minha irmã. Fechei a porta atrás de mim e fui me sentar na cama. Stephanie estava debaixo das cobertas olhando para o teto com os olhos vermelhos. Sua pele estava pálida e bolsas pesadas escorriam por suas bochechas. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Deitei-me ao lado dela e apaguei o abajur. Depois de algumas horas, ouvi, abençoadamente, a expressão superficial do sono ao meu lado. Ótimo, pensei, que a mente dela tem algumas horas de paz. As horas profundas da noite se aproximaram de mim e eu mal percebi. Minha mente se recusava a desligar. Ideias e possíveis saídas circulando pela minha cabeça exausta,
como água circulando por um ralo. Algo que Tommy disse continuou ecoando em minha mente. Só preciso de um deles. Examinei aquelas palavras analisando todos os significados e cenários possíveis que elas poderiam representar. Não gostei do que encontrei. Olhei para minha irmã adormecida ao meu lado, seu sofrimento evidente mesmo dormindo. Meu coração gritava por ela e senti meus olhos lacrimejarem. Ela não merecia isso, não de novo. Não pelos próximos 5 anos. Eu não podia assistir aquilo. Eu não poderia deixar aquilo acontecer. O que eu estava disposto a fazer para salvá-la? Que tipo de pessoa eu teria que me tornar? Como eu poderia viver comigo mesmo se eu fizesse o que a escuridão sussurrava? Você sabe como salvá-la. Algo riu no escuro. Tommy cometeu um erro esta noite. Ou não. Talvez ele esteja te testando? De qualquer forma, você sabe que não pode continuar assim. Você não pode viver sabendo que sua querida irmã está quebrando. Cobri meu rosto no escuro, com lágrimas manchando meu rosto. Que tipo de pessoa eu seria? Em algum momento da noite, percebi algo perto da porta do quarto. Virei a cabeça e vi Tommy nos observando por uma fresta da porta. Seus olhos azuis iluminando a escuridão e lançando um brilho suave em seu rosto sorridente. Estremeci e me virei. Demorei horas até sentir que ele me abandonara. Acordei com um grito. Dei um pulo na cama, o sono me abandonando num instante. Não lembrava de ter adormecido, mas a penumbra escura na janela me dizia que era tarde. Olhei para o relógio ao lado da cama e vi que eram quase 10 horas. A chuva caía forte contra a casa, um vento batendo com força contra as janelas. Outro grito me fez pular da cama. Era Stephanie. Olhei para a cama vazia e meu coração disparou. Saí correndo do quarto para o corredor. Tommy subia as escadas, segurando minha irmã pelos cabelos. Ela agarrava os pulsos dele, com lágrimas correndo pelo rosto em agonia enquanto ele a sacudia, gritando em seu rosto. Quando você vai aprender? Ele uivou, sem diminuir o ritmo. Meu coração subiu pela garganta e enjoo ferveu meu estômago. O que aconteceu? Tommy, solte-a! Ainda arrastando minha irmã, Tommy subiu até o topo da escada. Ele estendeu a mão e apalpou meu rosto, me jogando com força contra a parede oposta. Estrelas explodiram em minha visão, quando minha cabeça bateu na placa de giz, me fazendo cair de joelhos. Desculpa mesmo, eu não tava ligando pra ninguém, eu juro. Stephanie berrou, enquanto Tommy a puxava para o quarto. A polícia não pode te ajudar. O Matt não pode te ajudar. Só eu posso te ajudar. Rosnou Tommy. Ele a jogou do outro lado do quarto, na cama, e se virou para mim. A fúria se esticou em seu rosto e queimou em seus olhos. Sua irmã precisa de mais uma lição. Rosnou ele antes de bater a porta e trancá-la. Levantei-me engatinhando e corri até a porta. Girei a maçaneta e bati na madeira, gritando, implorando. Lá de dentro, ouvi algo se espatifar e então a voz da minha irmã se arqueou e elevou, atingindo um tom quase animalesco de histeria. Tommy, pare com isso, Tommy, por favor, deixa ela em paz. Gritei me jogando contra a porta. Ela não se mexeu e minha irmã continuou a uivar. Girei no corredor, arranhando meu cabelo, olhos arregalados. Porra, porra! Meu coração batia forte no peito e todo meu corpo tremia. Uma sensação de impotência e angústia enlouquecedora ameaçava me dominar. Pare com isso! Minha mente gritava. Você tem que parar com isso. Bati na parede com lágrimas rolando pelo meu rosto. Não, 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 não. Ela ainda tem uma chance. Ela pode se recuperar dessa praga. Faça algo antes que seja tarde demais. Minha mente uivava. Com a respiração presa na garganta, o grito da minha irmã ecoando e batendo no meu crânio, virei-me para o quarto das gêmeas. Cerrei os punhos, o mundo se turvando sobre os olhos marejados de lágrimas e entrei. Jack e Jill fungavam em seus berços, olhando para mim com expressões confusas e assustadas. Olhei para eles, soluçando, encostando a testa no berço de Jill. Não, 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 não. Eu chorei. Por favor, por favor. Eu me endireitei e abaixei, acariciando sua bochecha macia.
Ranho borbulhava do meu nariz e o rosto uma massa úmida de agonia e devastação mental. Sinto muito, pequena. Sussurrei os gritos de Stephanie, minando minha força de vontade. Mas você não consegue entender a dor que sua mãe está passando. O que ela terá que suportar? Sabe, eu amo você e Jack com todo meu coração, mas eu amo a minha irmã ainda mais. Peguei um travesseiro e coloquei sobre o rosto da criança. Jill levou 48 segundos para morrer. Gritos roucos sacudiam meu peito. Orações de perdão saíam dos meus lábios. Fui até o berço de Jack e o matei. Quando tudo acabou, joguei o travesseiro contra a parede e caí de joelhos, derramando lágrimas de horror pelo que eu tinha acabado de fazer. Minha mente se partiu, partindo-se em duas, sangrando tristeza e ódio de mim mesmo pelo meu corpo. De repente, algo me puxou com força para me levantar. Tossi enquanto uma mão agarrava minha garganta e me jogava contra a parede. Pisquei e encarei com os olhos arregalados e aflitos o rosto enfurecido de Tommy. O que você fez? Ele berrou tremendo. Em meio à miséria, um ódio profundo e assassino ardia em meu peito como fogo. Inclinei-me para Tommy, com a voz firme como aço e brasa. Estou libertando esta família da sua sombra. Gritando, bati meu rosto no dele com toda a força que pude. Minha visão piscou, a escuridão se dissipando rapidamente sob uma fúria avassaladora. Tommy uivou, cambaleando para trás, segurando o rosto. Algo amarelo e espesso pingava de sua boca. Ele olhou para baixo com os olhos arregalados. Eu sabia que você podia sangrar. Rosnei, enxugando as lágrimas do meu rosto. Tommy olhou para sua mão coberta e depois para mim novamente. A fúria reacendendo. O que você fez com as crianças? Eu matei sua tábua de salvação, sibilei. Antes que ele pudesse responder, eu o ataquei. Joguei meu corpo contra o dele, jogando-o contra a parede oposta com um baque pesado. A surpresa e a dor que percorreram seu rosto alimentaram minha súbita fome assassina. Agarrei seus cabelos e puxei seu rosto para o lado, cravando meus dentes em sua garganta macia. Ele gritou quando minhas mandíbulas se fecharam, minha boca se enchendo de dor e carne desfiada. Cuspi o líquido quando Tommy me empurrou para trás, levando a mão à garganta jorrando. Seus dedos estavam cobertos pelo líquido amarelo, escorrendo pela camisa e pelo peito. Não o deixei se recuperar. Agarrei o lampião e o acertei com força contra o crânio dele, fazendo-o cair de joelhos. Dei um soco em seu queixo enquanto ao mesmo tempo balançava o lampião novamente, cravando a ponta diretamente em seus olhos. Ele uivou caindo contra a parede, estendendo os braços desesperado. Ajoelhei-me sobre ele, jogando a lâmpada para o lado. Meus punhos se cravaram no buraco aberto em sua garganta, provocando novos uivos de agonia. Isso me alimentou, me inflamou, me encheu de raiva. Levantei-me e chutei de bruços. Ele começou a engatinhar em direção à porta, mas dei um chute em sua espinha, fazendo-o se contorcer e gritar. Mantendo meu pé em suas costas, ofegante, inclinei-me, a voz como veneno. Acabou, Tommy, seu filho da puta. Mesmo com a dor evidente, seus olhos contorcidos, ardendo de ódio, sua voz rouca, ele disse: Você não pode me matar, existem outras famílias. Abaixei-me e agarrei seu queixo com as duas mãos. Mas não a minha família. Afastei-me o máximo que pude, os músculos tensos e gritando. Uivando e se debatendo, o pescoço de Tommy se curvou para trás até a pele de sua garganta se romper com um estalo nauseante. Eu não parei, o suor escorrendo da minha testa, os dedos cravando-se em sua pele. Com um estrondo ensurdecedor, a espinha de Tommy quebrou na base do pescoço. E então, ele ficou imóvel. Desabei no chão ofegante com os músculos ardendo. Olhei para o corpo imóvel, com lágrimas frescas no rosto. Eu tinha feito isso. Eu matei Tommy Teff. Uma onda de alívio e tristeza percorreu meu rosto como uma maré crescente, quente e frio, colidindo um com o outro enquanto as consequências das minhas ações me apunhalavam com lâminas finas como agulhas. O que é que você fez? Levei Stephanie às pressas para o hospital, chamando a polícia no caminho. Contei a eles que um intruso havia invadido a casa e assassinado Lewis e as crianças.
Não esperei por perguntas nem nada. Minha principal preocupação era conseguir atendimento médico para minha irmã inconsciente. Naquele dia, algo em mim se partiu. Algo que jamais poderei curar ou substituir. Uma sombra escura paira sobre minha alma, uma lembrança mortal do que fiz para salvar minha irmã. Culpa e angústia. São apenas palavras comparadas ao que eu sinto. Não sei se conseguirei conviver comigo mesmo por muito mais tempo. Mas eu sei que Stephanie viverá, minha querida irmã. A notícia da morte dos filhos a abalou profundamente. Fiquei com ela durante todo o processo, aquelas longas noites no hospital repletas de tristeza e pesar avassaladoras. Eu disse a ela que Tommy os tinha matado, e é uma mentira que levarei para o túmulo, quando quer que isso aconteça. E mesmo quando a tristeza ameaça me matar, eu sei no fundo que Tommy se foi para sempre de nossas vidas. Por minha causa, por causa do que eu fiz, nossa família morrerá livre da sombra daquele monstro, o Tommy Teff. E essa foi a história de hoje. Gente, essa história eu acho que eu comentei no começo, que ela é dividida em 4 partes, mas o que eu não comentei no começo é que eu não ia ler a última parte. Mas assim, tem um motivo. Eu não gosto da última parte. Ela é do ponto de vista de um policial e assim, sabe, eu acho que não era necessário. Eu acho que a forma que termina essa terceira parte dele ficando meio em aberto se a polícia vai achar o corpo do Tommy Teff, se quem achar ele vai entender o que aconteceu, né? Porque ele parece um boneco, mas sangra amarelo, sabe? Tipo, uma coisa meio doida. Então, assim, sendo muito sincera, gente, eu não gosto dessa parte. Eu acho ela desnecessária pra história. Não queria que ela existisse no mundo. Juro, eu acho ela. Não tem motivo nenhum pra ela existir. Mas, se vocês realmente quiserem muito que eu trago como um episódio extra. Tipo, não como um papo assombrado, eu trago um extra só pra contar a última parte. Mas assim, acho bem chatinha. Acho meio over demais. Não precisava. Então, é isso. Pra esse episódio, pelo menos, não teremos a parte 4, porque pra mim, na parte 3 se fecha muito bem. Fica com umas perguntas no ar, eu acho bem legal. Essa história é mais pesada, é mais de violência e também muito de terror psicológico e também de você pensar que o Tommy Teff pode ser uma alegoria a muitas coisas, sabe? Pode ser como, por exemplo, pais abusivos, sabe? Pode ser apenas pesadelos, né, de crianças, por exemplo, que são abusadas e se materializou como um Tommy Teff. Então, o que você acha que é o Tommy Teff? Me conta aí. É uma história mais pesada, mas eu acho ela muito interessante e, sinceramente, eu tô um pouco curiosa pra ver o que eles vão fazer nesse filme sobre o Tommy Teff, porque eu gosto que na história ela é bem, assim, bem visual, você consegue imaginar exatamente como é o Tommy Teff, você consegue imaginar exatamente o que tá acontecendo, mas eu não sei se ver isso num filme é uma coisa que eu queria, sabe? Realmente ter a imagem de um Tommy Teff. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô muito animada, eu tô com medo do que eles vão fazer. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa história? O que vocês acham que é o Tommy Teff? E... enfim, me contem. Me contem aqui nos comentários do Spotify ou da plataforma que vocês estiver ouvindo. Ou lá no Instagram, na DM, ou nos comentários do post sobre esse episódio. Me conta, gente. Assim, essa história pra mim é uma loucura. Mas enfim, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.